No vídeo de hoje, dicas de brincadeiras que ajudam a desenvolver a linguagem das crianças. Bom, tem muitos pais que ficam com aquela dúvida, né? Tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar no desenvolvimento da linguagem do meu filho? A verdade é que a gente não precisa fazer nada obrigatoriamente para desenvolver a linguagem das crianças. Que eu digo assim, a gente não precisa fazer nada para acelerar, né, o processo aí de desenvolvimento da linguagem. Isso vai acontecer naturalmente, cada criança no seu tempo, mas é claro, se puder colocar aí na rotina algumas brincadeiras, algumas coisas gostosas, que inclusive aumentem o vínculo entre pais e filhos, isso é super legal, é super bacana e vai ajudar, né, aí no desenvolvimento da linguagem. E gente, vou trazer aqui para vocês informações bacanas, matadoras, como disse o Alex, que tá aqui do lado. Então, por favor, não esqueça de deixar o like antes aí para prestigiar o canal, tá bom? Bom, então vamos falar aí sobre os primeiros 12 meses da criança, como é que é a questão da linguagem aí, né? A questão da comunicação. A gente tem que falar muito mais nos primeiros 12 meses em comunicação e menos em linguagem. Por quê? Porque neste período a criança ela faz sons até meio rudimentares, barulhos, grunhidos, choro. Choro é totalmente uma comunicação. Então ela se comunica. Então nos primeiros 12 meses a comunicação da criança é através dos gritinhos, do choro ou através de apontar um objeto, apontar outro objeto. É dessa forma que ela se comunica nos 12 primeiros meses. E o que é importante nesses 12 primeiros meses? Toda vez que a criança emitir um som tentando se comunicar, que ela fizer um tá, na, ou alguma coisa dessas, que os pais batam palma, que os pais vibrem, que os pais estimulem a criança, porque aí ela vai ver que ela fez alguma coisa legal, ela vai achar aquilo bacana e ela vai se estimular mais ainda a fazer. Bom, de 1 a 2 anos de idade. Neste período, a criança ela já começa a emitir alguns sons específicos. Que sons ela costuma pronunciar, né, nesse período? O K, da, tá, ba, são sons que ela costuma começar a emitir aí por volta de 1 aninho e pouco. Mais próximo dos 2 anos, os sons que a criança emitem são outros. E quais são esses sons? O som do S, o som do V e o som anasalado do NH. Então são os sons que mais próximo dos 2 anos de idade a criança começa a pronunciar. Nesse período também o que se espera? Próximo aos 2 anos, em alguns casos, algumas crianças já conseguem inclusive pronunciar frases. Claro, não vão ser sentenças longas, frases longas, complexas, elaboradas, ninguém vai conjugar verbo, mas consegue já juntar algumas palavras formando frases. Por exemplo, aqui em casa, meu filho mais velho, o Léo, ele emitiu sons desde muito cedo, com 7, 8 meses, ele já emitiu os primeiros sons dele. Com 1 aninho e pouco ele falava bastante. Com 2 anos ele falava algumas frases assim, claramente. O Léo foi uma criança que com 2 anos ele já pronunciava frases. Já o Caê não. O Caê demorou pra falar. Eu me lembro que próximo dos 2 anos de idade ele falava acho que umas 5 palavras e ele só veio a falar mesmo, né, após os 2 anos. Mas também depois que ele começou a falar, ele desandou a falar e ele falou bastante. E dos 2 aos 3 anos de idade, né, quais são os sons que a criança começa a pronunciar assim com mais clareza? São os sons do ti, do di e do ch. Então esses sons a criança começa a falar melhor de 2 a 3 anos de idade. Dos 3 aos 4 anos de idade, a criança ela costuma a falar o som do do R, né? Esse som puxadinho do R. Ela também começa a falar adequadamente o LH. Então, por exemplo, palavras que contêm LH, vou tentar achar um exemplo aqui pra vocês. O Léo, ele falava errado, palhaço, por exemplo. Ele falava palácio. Próximo dos 3, ali depois dos 3 até perto dos 4 anos que ele começou a falar o som do LH. Então isso é o normal para a idade. Também próximo dos 4 anos de idade a criança ela já vai estar bem mais pronta para contar histórias, não só formular frases que não necessariamente fazem muito sentido às vezes, né, na nossa visão, mas para eles fazem. Então eles tentam contar uma história. Próximo dos 4 anos isso é normal acontecer. Por volta dos 5 anos a criança ela já vai estar falando aqueles sons que no início são complicados para ela, o pra, o tra, então prato, trator, são palavras que a criança ela vai conseguir pronunciar mesmo assim com bastante clareza, corretamente, mais próximo dos 5 anos. Antes disso ela vai falar tator, pato, coisas assim. Bom, expliquei tudo isso, falei um pouco sobre o desenvolvimento da linguagem em cada idade. Agora vamos entrar na parte das brincadeiras, né, das atividades que a gente pode fazer para ajudar a desenvolver a linguagem. Porque muitos pais se preocupam, poxa, meu filho já tá com tal idade, ainda não emite tal som, meu filho ainda não fala frases, o que eu faço? Então agora a gente vai ver algumas brincadeiras aqui, algumas atividades que vão ajudar nesse desenvolvimento. Mas
mais ou menos 1 aninho de idade, os pais podem falar bastante com a criança palavras simples, como casa, pai, mamãe, abrir bastante a boca para pronunciar essas palavras, olhando nos olhos da criança. Isso ajuda no desenvolvimento da linguagem dela. Lá pelos 3 anos, os pais também podem utilizar diálogos com as crianças, utilizando palavras bem mais chatinhas de serem pronunciadas. Então, que tem o encontro aí de CH, que tem o RR, essas coisas mais difíceis de pronunciar, os pais podem estimular um diálogo onde inclui essas palavras e fazer com que a criança treine essas pronúncias. Outra brincadeira super legal que ajuda no desenvolvimento da linguagem, que a gente faz muito aqui em casa em viagens, é complete a palavra. Então a gente sempre lança o desafio. Agora tem que falar o nome de animais que comecem com K. E aí os meninos falam aquele monte de animal, cavalo, cachorro, e aí por aí vai. Então é uma brincadeira, né, que ajuda a estimular a linguagem. Outra brincadeira bem legal também, que funciona muito em viagem, pelo menos a gente faz, é a brincadeira de adivinhação. Os pais, eles podem descrever um animal, descrever um objeto e pedir que a criança vá tentando adivinhar o que é. E depois, claro, mudar a brincadeira. A criança vai descrevendo o animal, vai descrevendo o objeto e os pais têm que adivinhar o que é. Bom, outra brincadeira que super estimula, desenvolve a linguagem, que aqui em casa a gente pratica demais, diariamente, é a contação de história, ou leitura ou contação de história. Então, colocar o hábito na rotina das crianças de ler pelo menos um livro por dia, ou de contar uma história por dia para o seu filho, vai ajudar e muito no desenvolvimento da linguagem dele. E, inclusive, tem muitas seguidoras que me pedem dica de livro para ler para as crianças, e eu quero fazer um vídeo, tá anotado aqui um vídeo onde eu peço para os meninos escolherem os livros que eles mais gostam, mostrarem pra vocês. E enquanto isso, enquanto a gente não faz esse vídeo, eu vou dar essa dica aqui, ó, desse livro que eu recebi essa semana, tá? O livro tá aqui no quarto do Caê, mas eu já li pro Léo, já li pro Caê, ganhei. A Companhia das Letrinhas me mandou pra conhecer e é muito bacana. Esse livro é maravilhoso, tá, gente? Fica a dica, é Malala e seu lápis mágico. Então, tô divulgando no amor, porque realmente é um livro muito bom. E por fim, né, gente, aí uma outra dica que ajuda demais no desenvolvimento da linguagem é brincar de rimas. As crianças adoram rimas, pelo menos aqui em casa os meninos adoram. Então a gente inventa umas historinhas com rima e brinca e canta e tenta rimar palavra com palavra. O que rima com isso? O que rima com aquilo? A gente faz muitas brincadeiras assim e ajuda mesmo no desenvolvimento da linguagem. Às vezes a gente acha que precisa de coisas muito complexas, muito difíceis para ajudar as crianças em algumas coisas, mas a verdade não, né? É no ato simples do dia a dia, nas brincadeiras simples, naquela presença constante pai e filho, naquela proximidade entre os dois que realmente as coisas acontecem e as habilidades, elas se desenvolvem. Bom, quero pedir que quem gostou do vídeo deixe o like, compartilhe, inscreva-se no canal. É um enorme prazer ter vocês aqui me acompanhando, assistindo os meus vídeos e espero vocês no nosso próximo encontro. Beijo, até a próxima!